hoje a gente vai entrar de fato nos nossos distintivos, né? Na página 22 da sua apostila, nós vamos começar a abordar sobre cada um dos distintivos dos batistas, né? Quantos são, né? Quais são eles, né? Onde vivem? Vamos entender esses distintivos, né? Que são fundamentais. Por que distintivo? Porque é aquilo que nos distingue, né? É aquilo que nos dá uma designação do que nós somos, do que nós cremos. Quando nós falamos que nós somos batistas regulares, o termo batista regular ele está alicerçado nesses fundamentos, que é o fundamento da nossa fé, né? Então, a ideia aqui é realmente a gente aprender sobre esses fundamentos, sobre quais são os nossos fundamentos. Então hoje, vamos para a página 22 da sua apostila, nós vamos abordar este início, né? Vamos somente ver o primeiro distintivo. Distintivos dos batistas regulares. Aí chegamos aos pontos fundamentais da fé dos batistas regulares, que são 22 crenças. 22 crenças que nos distinguem dos outros grupos de irmãos cristãos e até mesmo de batistas. Então, os 22 pontos, digamos assim, ou crenças que nós temos, não nos definem se as pessoas são ou não cristãos. Não é isso, tá bom? Não vem dizer, olha, realmente, cremos nesses 22 pontos, somos cristãos por isso. Não é isso. A questão é, nós temos, sim, diferenças entre outros irmãos de outra fé, né, de outros grupos. Nós até estudamos sobre isso, falamos um pouco, mas a gente não tira o crédito de que eles são salvos, eles são sim, por mais que tenham algumas doutrinas, mas se tem as doutrinas fundamentais da fé, salvação em Cristo, salvação pela fé, então eles são salvos, então nós cremos junto com eles. Porém, nós temos pontos que vão nos diferenciar entre esses grupos de irmãos. Então, esta declaração de fé que nós vamos ler agora, chamada Os Distintivos dos Batistas Regulares, ela foi revisada e aprovada na 25ª Assembleia Geral da Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, que aconteceu em Caraguatatuba, em São Paulo, né? Caraguatatuba, em 2003. Então, é muito importante frisar isso, de que não foi nessa assembleia que eles, olha, vamos sentar aqui e vamos fazer. Eles já estavam vindo já de um tempinho, elaborando, né? Anos aí elaborando, e foi apresentada nesta assembleia, lida e revisada, né? E aprovada naquela assembleia. Mas não quer dizer que a fé dos batistas ela só vem em 2003, tá? Vai ser regular. Ela já vem muito, mas a questão é que para o Brasil, como um livro que dá os nossos distintivos, foi feito a partir de 2003. Então nós temos aí quantos anos? 18 anos? 18 anos. Nós temos esses livrinhos aqui. Então, depois eu mostro ele melhor, mas vamos lá então. Então vamos ler, vou passar mais um aqui. As nossas crenças foram dispostas num livro chamado, esse daqui, Os Distintivos dos Batistas Regulares, tá? Da editora Batista Regular. Editora Batista Regular. E o prefácio desse livro aí que eu vou pedir que vocês olhem a sua apostila, eu vou pedir para uma pessoa ler o primeiro parágrafo que diz aí e a outra pessoa ler o segundo parágrafo. Bom. Depois de anos de muita pesquisa e trabalho, os distintivos dos batistas regulares finalmente ficou pronto. Retorno? Sim, pode. A demora e cautela são amplamente justificadas. Sentimos a necessidade da criação de um documento que defina quem somos. O movimento sem definição própria arrisca perder a identidade e esquecer sua razão de ser. Não é fácil, porém, produzir um documento assim. Muito bem. Então, isso foi o motivo da demora, porque não é algo tão simples de se fazer. Precisa de uma análise
até mesmo no grupo de batistas regulares tem diferenças. Então precisam todos, né, lerem, estudarem e vencerem esses desafios. Segundo parágrafo. Alguém pode ler esse segundo parágrafo? Primeiro, ele deve ser lido. Afinal, nosso primeiro distintivo diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Segundo, ele deve ser representativo do movimento em geral, não só de um ou de um grupo dentro do movimento. Terceiro, tem que ser acessível a todos, não só aos eruditos. Quarto, estes distintivos precisam descrever não só a nossa doutrina, como a nossa prática. São esses os parâmetros que exigiram tanto trabalho e tantas conquistas. Então vocês podem perceber que não é algo simples, ainda mais quando envolve muitas cabeças, quando envolvem irmãos que às vezes vão ter diferenças entre as doutrinas. Na sequência nós temos o seguinte: então este documento, o resumo, né, não foi produzido para definir apenas quem somos nós. Então não é para definir apenas quem somos nós, mas para mantermos unidos numa doutrina bíblica sadia. Então esse é o alvo dos distintivos. Nos manter numa doutrina sadia, né? Unidos, sendo de fácil compreensão de todos, né? Sendo de fácil compreensão e que nos ajudará na prática do serviço a Deus. Então, a gente pode dizer que esses são os três pilares. O pilar de manter a unidade entre os batistas regulares, o pilar de fazer, ou de trazer melhor, o entendimento. Então, a visão é que qualquer pessoa dentro da igreja possa ler e entender. Com certeza, uma criança que lê os distintivos batistas ainda vai ter dificuldade. Um salvo, um infante, vai ter dificuldade. Por conta de alguns termos. Talvez ele vai precisar da ajuda de algum outro irmão, pastor que o oriente. Mas ainda assim, é um livro muito simples de entender. É um livro que, se você estuda ele, ali nas minúcias, você consegue aprender de uma forma muito mais prática do que qualquer outro livro de uma teologia aí, grande, de um grande autor, cheio de coisas. Ele é bem simplesinho, a gente vai ver. E levar à prática, né? Então, a ideia não é somente ler e aprender. A ideia é ler e colocar em prática. Aprender para colocar em prática. Tá bom? Então a gente vai notar que esse distintivo ele é como uma declaração de fé. Então o que é uma declaração de fé? São frases afirmativas e que descrevem aquilo que nós cremos. Beleza? Muito bem, então vamos para o primeiro distintivo dos batistas regulares, que é bibliologia, né? Ou seja, a autoridade e a infalibilidade da palavra de Deus. Até esse tempo a gente estava estudando início de bibliologia. Claro, não vai ser, o distintivo aqui não vai trazer com tanta profundidade aquele estudo que a gente estava falando ali, só mesmo para a gente poder ter uma noção do que é a Bíblia. Então, o conceito teológico, né, desse distintivo é o seguinte: a Bíblia, nos seus 66 livros, é a palavra de Deus. Então, nós já notamos a primeira coisa, né, que o nosso cânon é de quantos livros? 66. Então esse é o nosso cânon. Nosso cânon é 66. Nós cremos num cânon de 66 livros. Não de 70 e poucos, mas de 66. Tá bom? Então todos esses livros, 66 livros de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Lembra que os conceitos que a gente tinha visto atrás contêm a palavra de Deus, né? Então, não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Não existe nada fora daqui que seja a palavra de Deus. Porque somente os 66 livros né, no conjunto, a palavra de Deus, a Bíblia. Revelada em linguagem humana. Então, né, nós lemos a Bíblia numa linguagem que a gente entende, que a gente compreende. Escrita por homens, sim, por homens. A Bíblia foi escrita por homens, ninguém nega isso. Mas homens santos de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, Deus usando os homens pecadores, homens falhos, homens fracos, sim, mas homens santos,
homens que foram levantados e dedicados e capacitados, inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Então nós lemos aí 2 Timóteo 3, 15 a 17, alguém que possa abrir e ler. E um outro irmão que possa abrir e ler em 2 Pedro 1, 20 e 21. Então esses dois versículos aí que apontam para a inspiração da palavra de Deus. Alguém? 2 Timóteo 3. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e usa para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, e 2 Pedro? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bem, então aí nós temos exatamente esse conceito, né, de homens sendo usados, inspirados pelo Espírito, que não vem do próprio homem a palavra, mas vem de Deus a inspiração. Então esse é o primeiro ponto do nosso distintivo, é que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo e escrita por homens santos, tá? De forma que cada palavra de toda a Bíblia, nos manuscritos originais, é a palavra de Deus. E aí agora, né? Você fica pensando, mas eu pensei que essa daqui era a palavra de Deus. É a palavra de Deus, sim. Mas a questão é porque nós não temos hoje o papel exato em que Paulo redigiu, né, a carta de Coríntios, a carta de Filipenses. Os fragmentos, como a gente até viu lá, os fragmentos que a gente tem, os mais antigos, ainda são cópias de cópias. Porém, todos os fragmentos, mesmo sendo cópias, espalhados em todo o mundo, né, naquela época em que estavam os escritos, ainda assim, eles se concordam, Eles estão ali, porque diz um, diz o outro. Então, entre as cópias, você tem uma unanimidade do escrito. Então, por isso que a gente diz que a Bíblia, nos manuscritos originais, sim, é a palavra de Deus. Porque lá atrás, quando foi escrito lá na caneta de Paulo, no papel de Paulo, o que ele estava colocando ali era inspirado. O que nós temos hoje são cópias. Mas mesmo assim, essas cópias, em mais de 5.000 cópias, de fragmentos, de pedaços, de trechos inteiros, elas concordam entre si. Então a gente entende, a gente compreende que nos originais, sim, eles foram escritos ali naquele momento como inspirados, mas é como cópias. Você tem a informação e você vai criando cópias e passando cópias. E até a gente falou sobre a questão da perseguição. Lembra que os cristãos, por conta da perseguição, eles tinham que escolher o que eles teriam que levar como mais importante de escrito. Então a gente percebe que até isso ajudou na formação do cânon. Porque imagine, vamos supor aqui, você tem um documento de identidade e você tem um cartão de vacinação. Se você tivesse que ir numa fuga, assim, rápida, escolher alguma coisa para poder levar, você levaria o quê? A carteira de identidade, né? O cartão de vacinação não, né? Por quê? Porque é o documento que você mais precisa, o documento que é mais importante. Então eles faziam assim. E por conta disso, a seletividade dos escritos iam ficando cada vez mais restritas a um grupo de manuscritos que eram os originais, aqueles que eles receberam dos apóstolos e que eram uma autoridade para a igreja. Então por isso que a gente compreende deste modo. Mateus 5,18, creio que esse versículo aí a gente já conhece, né, já ouviu bastante, mas
Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, a palavra de Deus, ela não passará, do ponto de vista, ela jamais existirá. Esse versículo quer dizer o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento. Isso. Mas a gente, até os versículos de 2 Timóteo e 2 Pedro, a gente pode literalmente apontar e dizer ali, olha, ali se refere ao Antigo Testamento. Mas a gente compreende, né, que até mesmo no momento em que as cartas de Pedro e Timóteo estavam sendo escritas, a gente entende que essa extensão do que é cânon passa também para o Novo Testamento. Embora que no momento em que eles estavam escrevendo, eles estavam se referindo ao Antigo Testamento, mas ali também, pela abrangência, se refere a todos os livros do Novo Testamento. Lembra que até mesmo Pedro ele dizia que os escritos de Paulo eram vindos do Senhor, tinham validade ou tinham autoridade. Né? E Paulo fala isso, né? Eu não recebi do Senhor isso. Então você digo mais recebe esse fala da lei. Isso. Isso que eu estou falando. Mas quando a gente fala de lei, a gente tem que entender que também a lei ela se resume nos 2 mandamentos. Né? Então é uma continuação. A lei de Deus ela está lá nos mandamentos, a gente não segue hoje, né, como ela está lá, mas a gente já segue do ponto de vista, né, de amor, né, de amor por Deus, de amor uns pelos outros. Todos aqueles mandamentos estão dentro desse escopo. Só que, claro, com a única diferença de que hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a poder viver isso. E a lei, por ela, nós não somos salvos, né? Porque Cristo abriu. Porque de Apocalipse fala, né? Se você tirar você vai sofrer as pragas que estavam escritas Naquele livro. Então está falando referente ao Apocalipse. Isso. Né? Ao livro de Apocalipse. Aquele é muito mais aplicado ao Apocalipse. É muito mais. Mas os outros a gente tem como a extensão também, não só do Antigo, mas do Novo Testamento. Toda a escritura é toda. Envolve até essa daqui. Até o Novo. Por mais que ela estava escrita se referindo à anterior. E aí, na sequência, nós temos aqui todo o seu conteúdo é a verdade, sendo completamente isento de erros. Então, essa daqui é uma outra observação, por isso que ela é infalível, né? Ela é infalível, ela não tem erros. João 10:35 e João 17:17. São esses 2 versículos aí, a gente pode ler. João 10:35. E se chamam deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar. Então, aqui é só dando a ênfase, aqui está no meio de um diálogo, né? Mas aqui Cristo ele está afirmando, né, que a Escritura não pode falhar, não pode conter erros. E João 17:17 vai dizer: tua palavra é a verdade, se não me engano. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se é verdade, não pode haver erro, contradição, não é mentira. E a Bíblia é a única autoridade do crente em matéria de fé e prática, padrão de avaliação da doutrina e conduta humana. Então, a gente utiliza a Bíblia, que aí é o ponto prático da nossa fé. A gente está utilizando a palavra de Deus não somente para dizer aquilo que eu creio, mas para também viver aquilo que nós estamos crendo, observando. Então, por isso que ele vai dizer que é o padrão de avaliação da doutrina e conduta humana. Então, envolve a palavra de Deus essa avaliação daquilo que eu creio. Então, toda vez que eu tenho dúvida da minha fé, eu vou à palavra de Deus para que ela me oriente no que realmente eu devo crer, no que realmente eu devo tomar de atitude com relação àquela minha dúvida. Mas também, não somente com relação à fé, à doutrina, mas também à conduta humana. Se eu quero fazer uma determinada coisa, eu vou à palavra de Deus e pergunto a ela o que ela me diz sobre aquilo, o que ela me orienta de princípios ou de mandamentos ou coisas mais claras ou coisas não tão claras,
mas que o que ela me informa. Então é isso que ele quer passar. E Hebreus 4:12, que é esse versículo, acho que até a gente já decorou, né? Você se lembra, Hebreus 4:12? Que a palavra de Deus é como espada de dois gumes. Penetra. Vamos lá. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, qual é o meu melhor remédio quando eu preciso discernir pensamento, um sentimento, algo que está passando no meu coração? A palavra de Deus. É a espada que vai até lá e divide, e traz o discernimento, traz o conhecimento, traz aquilo que eu preciso diante daquela situação que eu estou vivendo. Então, cujo propósito é comunicar a natureza e vontade de Deus ao ser humano. Alguém pode abrir Romanos 10:17? Isso não Timóteo 3, a gente já leu, né? 3:15, mas só Romanos 10:17. Mas a ênfase aqui dela, o propósito do que ela nos foi dada foi para comunicar a natureza e a vontade de Deus ao ser humano. Então, Romanos 10:17. De sorte que a fé é isso, né? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Muito bem. Então, o ouvir da palavra de Deus vai me levar à fé, né? A fé é o padrão, digamos assim, de Deus para a vontade dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que eu vou cumprir a vontade de Deus se eu não tenho fé? Se eu não creio na palavra dele? Então, por isso que o propósito da palavra é mostrar a natureza e a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tenhamos fé. Fé no quê? Na palavra dele. Crer na palavra dele. Crer no Evangelho e tudo aquilo que envolve. E também entender a natureza de Deus. Quem é Deus? No finalzinho de 2 Timóteo 3, 16 e 17, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, educação, né? E vai dizer inúmeras coisas ali. E no final vai falar para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é por isso que a gente tem a palavra de Deus e lê a palavra de Deus, para que possamos estar capacitados para executar toda boa obra, né, diante da vontade de Deus, do que Ele tem para nós. E ela deve ser interpretada de forma literal, ou seja, entendida no seu sentido normal. E aqui é um outro ponto, um dos últimos pontos, de que ela é literal, exceto nas passagens em que há uma indicação ou há uma profecia, né, que ali no próprio texto ela se explica a respeito de uma figura de linguagem, a respeito de algo, por exemplo, dentro das profecias, dentro dos salmos também ocorre muito isso. Mas o entendimento que a gente tem que ter ainda é o literal. Aquilo que Deus falou é aquilo que eu estou lendo. Entendeu? Então, se Ele falou de lago de fogo, não é piscina gelada. É lago de fogo. Né? Então, se Ele falou de cruz, não era morte por outra forma, é cruz. Então, aquilo que eu estou lendo é aquilo mesmo. Exceto, claro, né, se a própria passagem vai dizer que aquilo realmente não é, ou que aquilo é um outro significado, ou dentro dos contextos ali de estudo. Então, a gente ainda tem que olhar sempre o mais literal possível. Senão a gente vai para o outro lado, que é espiritualizar tudo. Né? Eu já ouvi uma certa pregação, até já falei aqui, de um rapaz que ele pegou lá a passagem lá de Atos, falando sobre o Eutico, né, foi um jovem que durante a pregação de Paulo delongou horas e horas naquela pregação, e o Eutico acabou caindo, né, de um andar onde ele estava lá no templo, na sinagoga lá. Ele acabou caindo e morreu, né? E Paulo
foi lá e Deus operou um milagre ali e ele ressuscitou, né? Tá lá em Atos, né? E aí eu já ouvi é simples, aquilo ali só foi, o rapaz caiu, ele ficou com sono, né? Porque estava a pregação delongando, ele caiu, aí foi aquela coisa toda, Paulo foi lá, né? Deus usou aquele para poder testificar do poder dele, mas a pessoa que estava falando, pregando, né? Estava dizendo que o Eutico estava desviado. Então, olha como é que já vai, né? Que o Eutico ele caiu porque ele estava no fundo lá do templo, lá da sinagoga, estava perto da janela, ou seja, estava com contato com o mundo. Então, você vai criando assim inúmeras coisas e espiritualizando algo que era tão simples, era só ele caiu ali. Não tem outro sentido. A passagem não dá entendimento, não dá uma sugestão ou aponta para aquilo. Mas a pessoa vai criando, né, alegorias. Ou seja, ela deve ser entendida no sentido normal. Ela também é suficiente, ou seja, sendo relevante para o cristão moderno e contendo tudo o que ele necessita para a vida e piedade. Quando a gente fala de suficiência da palavra de Deus, a gente está dizendo assim, que eu não preciso da Bíblia e mais alguma coisa. Eu preciso da Bíblia, mas também, poxa, aquele livro do John MacArthur, rapaz, é igual a Bíblia. Né? Olha que, né? Eu acho que a gente tem que seguir ele também. É aquele livro lá do John Piper, né? do Mark Dever, né? de outros lá, olha como é que ele é parecido, né? Olha como a gente pode seguir também. Né? Nem isso daqui, ó, deve ser a nossa Bíblia, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia ela é suficiente. Os outros livros ou materiais de apoio são coisas que nos ajudam a entender melhor, a estudar a teologia, mas elas não são a palavra de Deus. Mas não é a palavra de Deus mais alguma coisa para auxiliar a minha fé. A gente vai ver que tem muitas pessoas que creem nisso. Então, os complementos são para a nossa insuficiência. Por exemplo, uma Bíblia, que tem um dicionário Strong, onde eu posso entender mais aquela letra que eu estou lendo. Porque às vezes eu estou lendo uma coisa que é literal, mas o entendimento é outro. Não é aquilo simplesmente porque tem uma parte que fala sobre os bispos, que o serviço deles parecia que eles eram para liderar, mas na verdade eles serviam como escravos. Eles serviam mais a servir do que administrar. Mas eu acho que palavra, esse é Coríntios, que Paulo vai falar que era como escravos que rimavam. Algumas coisas assim, mas a palavra em si, você só ela no grego trazia a ideia. Trazia essa ideia. Então você, às vezes, tem que ir um pouco além para você, por causa da minha insuficiência, da minha incapacidade de interpretar. Isso. É que tem uma passagem nas escrituras que falam sobre servo, que ainda não é nem doulos, que o doulos é o servo, aquele servo que não recebe nada, aquele servo que só, né? É isso aí mesmo. Mas aí eu acho que nessa passagem tem um texto que fala que tem um tipo de servo, que é o servo assim, que ele era um condenado, ele virava um servo, e ele tinha que remar até o fim da vida dele. Então a punição era essa, ele tinha que ficar remando até ele morrer. A gente pensa que como um homem, né, inventa cada coisa, né? Aí Paulo ele colocou essa palavra que era utilizada para esse tipo de servo como se fossem os pastores. Ou seja, né? Já sabem, né? Tem que rimar até morrer. mas é esse sentido, mas realmente, se você lê ali, você vê servo. Porque se não tem uma palavra, o contexto brasileiro não tem esse pessoal que rima até morrer. Não tem nada na lei brasileira que fala, mas na lei romana, naquelas leis lá, tinha. Mas quando fala Bíblia suficiente, é no original, né? Sim. Seria no caso do original, porque tem muita passagem como essa, Isso. como a de Pedro, Isso. a Água. Lendo ali, a gente nunca vai saber que ele está falando de outro tipo de amor. A suficiência, ainda assim, por mais que a Bíblia está traduzida no português, mas nada me impede de ir na língua original. Então, o que vai me requerer é só estudo, é só eu ir lá. Então, a questão é que ela é suficiente do ponto de vista de que eu posso ir no original e recorrer a esses recursos, que são recursos, e aprender. Agora, eu não posso colocar um outro livro como pé de igualdade dela. Dizer, olha, realmente, a gente segue a Bíblia, mas também os escritos desse daqui também, como ordem para a minha vida. O que a gente tem de livros é só recursos, é só ajuda, apoio para entender. Muito bem, que aí
como falamos, né, contendo tudo que ele necessita para a vida e piedade. Então, tudo está na palavra de Deus. E aí, passando já para fechando aí, só rapidinho eu só vou ler, esse aqui a gente nem vai comentar, porque o principal é o ponto do conceito teológico. Então, o cânon, lista dos livros incluídos do Antigo Testamento, foi estabelecido entre os dias de Jesus, ou até os dias de Jesus, e considerado autoritativo por ele, ou seja, que tem autoridade. A Bíblia tem autoridade sobre o cristão. O cânon do Novo Testamento foi estabelecido nos primeiros séculos depois de Cristo. Então, ele já havia atestado esse cânon como autoridade, mas nos primeiros séculos, os cristãos sentiram a necessidade, aquele grupo primeiro lá, de reunir esses grupos de escritos, porque tinham vários, mas vamos reunir realmente aqueles que estão desde o início, aqueles que realmente foi passado de Paulo para a igreja tal, e da igreja tal foi passado para o outro. Vamos manter estes, os escritos apostólicos, e Orígenes, em 1800, nesse tempo de vida dele aqui, popularizou o método alegórico, não literal. Então esse aqui foi o Orígenes, ele começou a estudar tanto, né, o entendimento dele foi tamanho, né, de que ele começou a espiritualizar as passagens. E aí levou para um outro extremo, né, até muitas doutrinas e muitas coisas parte dessa interpretação alegórica dele. E durante a Idade Média, né, a Igreja Católica concedeu aos pais e à tradição da Igreja autoridade igual à da Bíblia. Então aqui você começa a ver que no início eles tinham cânon, mas depois foram começando a, olha, realmente tem que mudar isso aqui, ou não é bem assim esse entendimento, e depois não tem a Bíblia, mas também tem os pais da igreja, tem as autoridades, tem a tradição da igreja aqui, né? Está acima também disso. Então começou a ter esse conflito, né? E foi se perdendo isso. Então só em 1517, né, com a reforma, que os protestantes fizeram das escrituras a autoridade final para a fé e prática e retornaram ao método literal de interpretação bíblica. Então, só em 1517 que você tem esse retorno para falar assim, olha, é a palavra de Deus e ponto final. É o só da Escritura, somente a palavra, somente a Escritura. E até então não se tinha isso. E a Igreja Católica, nós temos aqui que acrescentou mais 7 livros, chamados de apócrifos. O que é apócrifos? Que você não consegue atestar a veracidade daquele escrito. Não consegue dizer que realmente foi fulano que escreveu, ou realmente aquilo foi inspirado, né? Porque você tem um choque de doutrinas, um choque de interpretações, até mesmo com o que é a Bíblia. Então, como é que um escrito pode ser inspirado, 2 escritos podem ser inspirados, se um contradiz o outro? É tanto que até o livro de Tiago, né, na história a gente percebe que Lutero queria rasgar, né? A Bíblia de Lutero tinha que ter 65 livros, porque ele via que o livro de Tiago, ele, segundo ele, apontava para a salvação pelas obras, mas totalmente contrário. Depois ele compreende que não é assim, mas a princípio, né, ele estava olhando como se aquilo levasse para a salvação para as boas obras, mas não é. Então, teve essa luta aí também. Mas a Igreja Católica apresentou então 7 livros, acrescentou 7 livros apócrifos ao cânon das Escrituras no Concílio de Trento, em 1546, em resposta à Reforma Protestante. Eles fizeram isso. E no final do século XIX surgiu o liberalismo, que é aquilo que a gente falou, lembra? Que rejeitou várias doutrinas fundamentais do cristianismo, inclusive as doutrinas de inspiração e inerrância da Bíblia. Então lembra que o nosso início, o início da Igreja Batista regular, né, Mormon lá nos Estados Unidos, ela surge disso, do grupo dos fundamentalistas, que se mantiveram fiéis às doutrinas fundamentais. E uma delas é a doutrina da inspiração e da inerrância da Bíblia. Enquanto os teólogos liberais estavam falando, não, a Bíblia foi escrita por homens, tudo que a Bíblia fala ali de milagres é só mitologia, tudo não é isso, Cristo realmente não tinha pecado, ele não era um homem puro, perfeito, né? Então, em outras coisas, então, nós temos esse problema.
mais divergências, para fechar, divergências denominacionais e ou heréticas. Então, só alguns pontos para vocês verem como o nosso entendimento se diverge com o entendimento de outros grupos. A Igreja Católica não só acrescentou, né, os livros apócrifos, que sabem que tem mais livros ao cânon da Bíblia, mas também aceita a tradição humana e o Papa, né, como autoridade igual à da Bíblia. Então a gente percebe que eles é diferente deles para a gente por causa disso. A gente crê na palavra de Deus somente, mas eles não. Eles vão ter a palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem em igualdade com o que a tradição católica de anos e anos fala, como que também as bulas e a tradição papal fala. Então você tem isso como pé de igualdade. Então o que o Paulo falou é igual a um versículo da Bíblia. Tem o mesmo peso, a mesma equivalência. Então por isso que é difícil, né, a gente trazer, às vezes, mostrando a palavra, um versículo em que é tão claro e a pessoa ainda assim vai crer totalmente contrário ao que aquele versículo diz. Somente, claro, o Espírito Santo para convencer, para tirar aquela pessoa dali. Mas por conta exatamente que as doutrinas delas não são baseadas somente na palavra, mas também naquilo que a tradição humana e o Papa fala. Fechando aí as teologias liberais e neo-ortodoxas, né, que se compõem essas doutrinas que rejeitam a Bíblia como inspirada, rejeitam a Bíblia como inerrante. Então, para eles, a Bíblia tem erros, a Bíblia foi escrita por homens, esse é o resumo, e a Bíblia não é inspirada. Ela é inspirativa, lembra que a gente falou? Ela é só um livro como um livro de autoajuda. Para mim, eu leio e olha, nossa, como isso me ajudou. Mas ela não é inspirada, não é Deus falando. Pessoas que conheceram a Deus, que comentaram coisas, que falaram sobre ele. Seria mais isso. E os neo-evangélicos, eles vão dizer que eles vão crer na inerrância, que a Bíblia tem erros, mas especialmente na área da ciência e história. Então eles vão... e aí os neo-evangélicos, eles vão tentar até trazer a ideia de evolução para dentro da Bíblia, dizendo que quando Deus, que aí vem fora do literal, né? Quando Deus falou em dia, ele não falou o dia de 24 horas. Quando ele falou tarde de manhã, ele não falou tarde de manhã. Ele falou bilhões de anos. Aonde está isso? Você entendeu? Alegoria. Então você vai trazendo o sentido, dia não é dia não é um dia. Dia é uma era. Então por isso que você tem uma teoria chamada do criacionismo chamado dias eras. Que Deus não criou o mundo em 7 dias, mas Deus criou o mundo em bilhões de anos. Cada dia ali de Gênesis era uma era. Entendeu? Então só para vocês entenderem como é que é. E fechando aí, terminando, as seitas como Adventistas do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, Mormons e Espíritas, eles reverenciam outros escritos além da Bíblia, aos quais cedem autoridade igual ou superior às Escrituras. Então os Adventistas, no Sétimo Dia, você vê eles falando muito da Bíblia, né? Mas eles chamam a Bíblia de a luz maior, e os escritos da Ellen White, que é a profetisa deles, de a luz menor. Então, as profecias dela têm o mesmo peso. Os Testemunhos de Jeová, a Bíblia está lá deles, a Bíblia deles, que é uma tradução diferente, mas a Despertai e a Sentinela, que é emitida pelo corpo governante deles, tem peso igual. O que eles falam ali os Mormons, você tem já de cara aí o outro evangelho de Jesus Cristo. Eles têm a Bíblia, mas tem o outro evangelho de Jesus Cristo, né? Que foi dado por um anjo, por sinal, né? Tem até versículo para isso, né? Se vier um anjo do céu trazendo outro evangelho de Jesus Cristo, seja o quê? Anátema, que quer dizer maldito. Tão claro, né? Por que esses são denominados seitas? Não. Por quê? Porque são Existem as seitas. outras religiões, Por que são seitas? Sei. Porque elas agregam coisas para a salvação. É Cristo e mais alguma coisa. Entendi. Cristo, mas também tem a guarda do sábado.
Aí ele fez de outra religião. De certo modo, né? Isso. Então tudo que agrega se torna, ou tudo que define assim, tipo, olha, nós somos a igreja verdadeira. Se você não está aqui, está perdido. É seita. Porque você tem, é uma característica da seita essa restrição. Dizer que só o grupo dele é o grupo que Deus levantou e que salvou. A gente não vai dizer isso, nunca a gente vai dizer isso. Mas eles vão dizer. Espírita também? Também. Eles têm o evangelho de Allan Kardec. Eles têm A maioria das seitas saíram das igrejas evangélicas. Tem um pastor que era da nossa igreja congregacional de Piedade. Tem aquele negócio da sopa, como é chama? Esqueci de dava sopa. Saiu da igreja. um trabalho social, né? Saiu da igreja congregacional de Piedade. Eu conheci ele, cheguei até a conversar com ele durante uma hora, quando eu trabalhava no edifício, lá na cidade. Ele morava lá, depois ele casou, foi morar lá no prédio. Ele era pastor da igreja congregacional de Piedade. Eu esqueci o nome dele, fugiu agora. Mas aí ele. Que dava sopa. Ele virou espírito. Hein? Ele virou espírito. Eu não aceita ele. Tá, ele entrou numa. Eu não aceita. Isso. A gente até pode depois trazer um estudo sobre seitas, mostrando quais são as coisas principais que definem o que é uma seita. Acho que vai ser interessante, mas essa é uma delas. É a questão de dizer que é somente por ela que se chega à salvação, né? Para aquela igreja, para aquele grupo. Se ela não faz parte, não tem. Zaru, o nome dele. Zaru. Zaru. E é uma só, é uma das, não quer dizer que é. Mas também afirmar que tem outro escrito além da Bíblia como um meio de salvação ou de apontar para o que Deus ou a divindade, sei lá, quer. Muito bem, irmãos, então fechamos então esse assunto aí de bibliologia, né, desse distintivo. Então lembra, a gente vai fazendo assim, a gente vai lendo algumas coisas, né, lendo o que está aqui nos distintivos e trazendo reflexões rápidas sobre isso, né. Mas claro, vai ter distintivos aqui. Esse daqui eu acho que são coisas tranquilas de falar, a Bíblia, mas tem outros escritos, tem outros distintivos que talvez vamos ter mais perguntas aí rolando, tá bom? Mas é natural. Então, Deus abençoe. Vamos orar, finalizando o culto de hoje. Agradecendo a Deus por tudo, né? Desde aí do culto anterior, da assembleia que a gente teve hoje, né? Senhor Deus, nós agradecemos muito por esse dia, agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos motivou, deu força, deu vigor, deu ânimo, e agora nós estamos aqui, Senhor, prontos para voltar para casa, para poder viver mais umas semanas na Tua graça, mas descansando nas Tuas verdades, nas Tuas promessas, e na Tua Palavra, que é a autoridade infalível, que possamos crer, Senhor, sempre nisso, confiar, e leva os Teus servos em paz para os Teus lares, em nome de Cristo. Amém.